Olá, amigos, boa noite. Hoje, dia 21 de junho de 2022, terça-feira, estamos aqui iniciando as nossas reflexões, hoje a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo que eu estou vendo aqui, o YouTube não está entrando, tá naquelas noites que ele gosta de brincar. Então, qualquer coisa que aconteça, nós podemos mudar para o Facebook e depois postamos no YouTube o encontro de hoje. Vamos aguardar, mas eu acredito que ele está reinando um pouco na noite de hoje, não está nos favorecendo. Vamos agradecendo a companhia de todos que estão aqui, seu Antônio, Rosângela, Jane, Júlio, Ivete, Mara, sejam todos muito bem-vindos, Célia. Nós agradecemos muito, vamos fazer nossa prece e depois continuamos. Lourdes, nossa amiga que também está conosco, Rosa, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer nossa prece e depois nós continuamos então as nossas reflexões e o nosso boa noite, amigo, a todos aqueles que estão conosco partilhando desse encontro. Pai de bondade, que a sua paz e as suas bênçãos descendo sobre nós ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça em nossas almas, Pai, a fé e a esperança, para que consigamos verdadeiramente fazer o melhor por nós mesmos e por todos aqueles que conosco caminham nesta jornada evolutiva. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, Terezinha, Rosana, sejam muito bem-vindos. Facebook que eu estou vendo não entrou ainda, não sei para vocês. Yara, boa noite, Dilza, Eva. Vamos hoje, nós estamos no capítulo 10 ainda, né? Concluindo o capítulo 10 hoje, bem-aventurados os misericordiosos, é uma colocação de Jesus, e nós estamos naquele trecho que é daquelas páginas de orientação dos espíritos a respeito do tema em pauta, e nesse capítulo nós vimos sobre a indulgência, sobre o perdão que estava sendo tratado. Nós paramos exatamente naquelas páginas que tratam da indulgência. Então é uma continuidade, vamos a partir do item 16 do capítulo 10, vamos concluindo as reflexões desse capítulo. Deixa-nos só organizar um pouquinho aqui a parte do Face, porque no YouTube eu acho que não entrou. Estamos aguardando, mas não está muito fácil. Vamos verificar nesse item 16, que é uma página que trata da indulgência, escrita pelo espírito de José, um espírito protetor em Bordeaux, 1863. E no seu comentário a respeito dessa virtude que é a indulgência, ele nos diz: a indulgência é um sentimento fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos. Então, todo ser humano deveria ser indulgente, né? Ter a indulgência como um lema na sua vida, um sentimento de um olhar de condescendência para com os irmãos. O homem, a criatura indulgente, aquela que se dispõe a exercitar essa faculdade ou essa virtude, não vê defeitos alheios. A pessoa indulgente, ela não vê defeitos. E se vê, evita comentá-los ou divulgá-los. Porque nós, claro, não somos cegos e muitas vezes, sim, percebemos dificuldades, mas não precisamos sair alardeando para o mundo as dificuldades alheias. Isso é uma forma de ser indulgente. Vamos ao boa noite, Cleusa, Gil, Adelaide, Sérgio, Thelma, Mara. Eu acredito que lá no YouTube o pessoal vai ter que mudar, que nós não estamos, pelo menos para mim, ele não está rodando. Então depois, alguém, por favor, dê uma espiadinha para nos contar como é que está a situação por lá, para ver se depois precisamos mesmo postar o vídeo, né, que estamos fazendo aqui pelo YouTube, a gente coloca lá.
Então, boa noite, Mara, que está conosco nesse instante. Vamos dizer que eu não cumprimentei. Seu Antônio, Yara, Rosângela, Rosa. Sejam todos bem-vindos. Muita alegria para nós quando estamos juntos. Isso é muito importante. Então, gente, nesse item que ele falava desta virtude, a indulgência, dizendo que seria o ideal que todos os seres humanos desenvolvessem isso no coração. A série dizendo que não entrou no YouTube. Pelo que eu vi, ele está mesmo parado. Mas depois a gente coloca lá então. Mas aqui vamos seguindo, graças a Deus, está dando para seguir. Nós vamos tentando então fazer o melhor por aqui. Se jamais a pessoa indulgente se preocupa com os maus atos alheios, claro, ela pode ver esses atos, não precisa divulgar, não precisa comentar, mas ela também não se preocupa com aquilo que é do comportamento do outro. Às vezes nós queremos, né, a todo custo, mudar o comportamento do outro e nem sempre é possível. Então, para nos preocuparmos com os maus atos do outro, é só se for para nós prestarmos um serviço, para de alguma forma ajudar aquela criatura, não com a intenção de depreciar, mas com a intenção de fazer o melhor, de ajudar. Sede severos para convosco e indulgente para com os outros. Porque muitas vezes nós somos indulgentes conosco e muito severos com os outros. Aqui é o inverso, a recomendação sejamos severos conosco mesmos e indulgentes com os outros. Sede indulgente porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor afasta e irrita. E é fato que quando existe rigor excessivo das pessoas, há essa irritação natural, há descontentamento, há tristeza e há rebeldia. E quando se tem a indulgência, ela ajuda para que tudo isso tenha uma condição melhor e a pessoa possa então também agir melhor. O Gil dizendo que ele acha que só é possível quando o outro quer e pede ajuda. É verdade, às vezes, o único cuidado nosso é que muitas vezes não percebemos bem o pedido do outro. Às vezes o pedido não é explícito. Nós temos que estar bem atentos para poder, então, perceber a solicitação que aquela pessoa está fazendo para nós. Continuando, então, vem uma outra página no item 17 de João, o Espírito assina João, que foi bispo de Bordeaux em 1862, que ele escreveu essa página ainda falando então da indulgência. E João comenta que julgar com severidade, nós devemos somente julgar as nossas próprias faltas. Severidade. Aquilo que é bem rígido, somente se for as nossas próprias faltas. E a indulgência para com as faltas alheias. Nós precisamos exercitar, né, a indulgência para com as faltas alheias. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança. Porque às vezes as pessoas são fortes, estão lutando, estão fazendo melhor, e os outros acham que ela é tão forte que ela não precisa de ajuda, que ela não precisa de um suporte, que ela não precisa de um socorro, porque as pessoas, mas você é forte, você aguenta. Nem sempre. As pessoas também fortes precisam de ombros amigos, precisam de palavras amigas, precisam de incentivo para continuar, né, fazendo o trabalho que estão fazendo. Fortificai os fracos. Esses, mais do que ninguém, precisam de amparo, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Então, aquela criatura fraca que cai nos enganos, nos erros, se pudermos orientá-la, mostrá-la,
de que o seu arrependimento, a consciência dos atos, a vontade de mudar, já é um passo e que é levado em conta. Às vezes ela não consegue uma mudança 100%, mas ela consegue os 30%, os 40%, já é um movimento em prol da melhoria. Então nós temos que fortificar essas criaturas que demonstram essa melhoria. Nós estamos aqui porque muitos espíritos amigos estão nos fortificando nas nossas dificuldades e porque perceberam em nós uma pequena melhoria, e essa pequena melhoria é suficiente para que eles continuem nos ajudando, continuem nos considerando, amparando, fortalecendo. A todos mostrai o anjo da contrição que oculta as faltas humanas aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Então, há um comportamento que devemos ter para com todas as criaturas, né? Cerra os olhos para aquilo que não é adequado, incentiva o que for bom, age, exemplifica o que é bom, fortalece, estimula os pequenos movimentos no sentido do bem, e assim nós vamos seguindo. Assim, dizendo que muitas pessoas se fazem de forte, e é verdade, porque as outras às vezes confiam tanto nela, se espelham tanto e a têm em consideração elevada como uma pessoa forte, que ela se faz de forte para não desabar junto com os outros, para que os outros consigam ter então esse reforço, essa ajuda que ela precisa oferecer. Ao Pai, cada um há de lembrar a frase: perdoai as nossas ofensas. É isso que podemos pedir a Deus. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos os nossos inimigos. Foi isso que Jesus ensinou, a pedir a Deus nessa condição. Então existe uma condicional de que, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos inimigos, ou seja, na proporção em que agimos no perdão, perdoa-nos também as nossas faltas. Então, na proporção em que mudamos a nossa forma de ver o outro, possamos nós também ajudar a outra criatura e possamos receber de Deus o amparo que necessitamos. Não vos admireis apenas das letras, das palavras, como Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aquele que peca contra mim. Enfim, palavras, se não forem ditas com uma consciência, um pensamento sobre elas, não passarão de palavras. É preciso que entendamos aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pedindo e a proposta que estamos fazendo. Perdoa assim como eu estou tentando fazer o meu melhor. Mas é pelo espírito da letra que é o que elas encerram, que é o mais importante. E aí ele que faz uma pergunta: que solicitais ao Senhor quando lhes pedis perdão? Quer dizer, o que é que nós pedimos para Jesus, o que nós pedimos para Deus quando estamos pedindo perdão das nossos enganos, nossas faltas, nossas mazelas? O que é que nós pedimos a Deus? Esquecimento das faltas? Olha, Pai, esquece que eu errei. Senhor Jesus, nem lembre daquilo que eu fiz de mal feito. É isso que nós estamos pedindo? Se Deus esquecesse, diz João, não nos puniria, mas também não nos recompensaria. E a questão de punição e recompensa não é exatamente como nós temos a palavra punição de castigo, né? Mas é uma medida, Deus nos dá medidas de retificação. A nossa punição não é um castigo simplesmente que faz doer, mas é uma oportunidade que faz crescer.
Essa é a punição divina para os nossos erros. Uma oportunidade de retificação que nos faz crescer. E a recompensa, vamos ganhar prêmios? Não, a recompensa está na lei de Deus, que é essa lei do amor. Vamos nos sentir mais amparados, mais fortalecidos. A recompensa é receber da disponibilidade divina, de tudo que está nesse universo, o melhor, porque passamos a atrair esse melhor. Então, o comportamento modificado gera para nós uma resposta diferente, uma resposta também modificada, sentimentos melhorados que nós vamos recebendo. Então não é que Deus põe o dedinho e ele castiga ou ele dá uma medalhinha de prêmio, um troféu. Não, o troféu é uma vida melhor para nós, é uma tranquilidade na consciência, é um estado de plenitude do ser. Essa é a recompensa divina para todos nós, recebermos essas bênçãos, essas graças do bem-estar. A recompensa não pode ser pelo bem que não se fez, porque é a lei de ação e reação. Se eu não agir, como eu espero ter uma reação de acordo com aquilo que eu deveria fazer e não fiz? Não virá essa reação. Para que haja uma reação, que eu anseio de bem-estar e melhoria, e equilíbrio, felicidade, plenitude, eu também preciso oferecer uma ação de melhoria, de plenitude e felicidade para ter essa resposta. A vida não dará coisas diferentes. Então, se eu não fiz nada de bem, como eu espero receber algo melhor? Não vou continuar do jeito que estou. Menos ainda, claro, não vamos ter recompensa pelo mal que tenhamos feito, mesmo que este mal fosse esquecido. Mal no sentido dos enganos, dos tropeços, de algo que fizemos de forma contrária a essa lei de Deus, a lei do amor, e mesmo que tenhamos esquecido que fizemos isso, não adianta, é o que demos para a vida, é o que vamos receber. O Gildes volta a falar, é matemática, e é a mais pura matemática, essa é a matemática divina, é a mais pura matemática que existe, é uma equação, né? O primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Então, numa equação, nós vamos ter dois membros, duas colocações matemáticas para serem resolvidas, mas que se equivalem. Tem um sinal de igual entre elas. E assim também é para com as nossas atitudes, pensamentos, nossas ações feitas, eu tenho uma equivalência. A vida me dá a equivalência, o segundo membro da equação. Então eu não vou receber coisas diferentes mediante aquilo que eu estou ofertando para a vida. É bem a resultante, né? Será igual ou de maior intensidade para nós. Pedindo perdão para as próprias transgressões, sim, temos consciência, erramos, fizemos o indevido e agora, meu Deus, me perdoa porque agora eu percebo o quanto eu agi indevidamente ou prejudiquei de alguma forma. Pedindo perdão para as próprias transgressões, pedis o favor de uma graça, para não cairdes de novo. Então, não é pedir perdão a Deus, a Jesus, não é pedir perdão assim, esqueçam o que eu fiz. Não, é pedir o perdão em favor da sua graça, da sua bênção, da sua energia, é pedir que eu não caia mais no mesmo caminho, na mesma tentação. Então, é isso que eu preciso pedir a Deus, que não me deixe escorregar de novo, né? Cair de novo naquela mesma situação, me dê força, me dê lucidez, me dê clareza, para que eu possa passar sem voltar a cometer aqueles mesmos enganos de um passado. Pedir perdão para as transgressões é também pedir força necessária para entrares numa nova senda
de submissão e amor, na qual poderei juntar reparação ao arrependimento. É pedir isso, é pedir, Senhor, me ajuda a entrar num caminho bom, num caminho onde eu possa verdadeiramente fazer diferente. Porque às vezes nós tememos caminhos novos, sentimos insegurança, não temos essa confiança, mas e se eu escorregar? E se eu fizer errado? Se eu for por esse caminho, onde esse caminho me leva, será que eu tenho força a resistir tudo que está por ali, a dar conta das situações problemáticas que possam aparecer? Eu tenho que pedir força para novos caminhos. São novas trilhas, é desbravar um novo meio de vida ao qual eu não estava acostumada. Mas o interessante é o final dessa frase desse Espírito João, que ele diz, um caminho, uma nova senda de submissão e amor. Onde o quê? Onde eu posso juntar reparação e arrependimento. Olha lá, eu posso juntar reparação e arrependimento. Então, Senhor, me permita um caminho onde eu possa fazer diferente, onde eu possa, agora que estou consciente, ciente e arrependido de enganos, me permita um caminho de reparação, de fazer diferente e consertar, se possível, o mal feito no passado. Essa é uma das causas da nossa reencarnação. Estamos aqui no sentido de evolução, de crescimento moral e intelectual, espiritual, fortalecimento do ser. Essa é a proposta reencarnatória. E dentro dessa proposta está em pauta essa questão de, por conta do arrependimento, e ele só virá quando eu tiver consciência dos atos praticados, quando eu tiver maturidade para olhar os atos e verificar onde escorreguei, onde eu tive dificuldade, e aí eu possa então partir para a reparação. Assim diz reparação, mas arrependimento significa o conserto daquilo que estava errado, aquilo que estava torto. É retificação mesmo, reparação e arrependimento. E aí ganhamos novas encarnações para, junto com aqueles aos quais devemos algo, né, nos comprometemos de alguma forma, nós podermos então reparar os males. Mas será que eu precisaria mesmo aguardar novas reencarnações? Jesus, dentro desse capítulo, ele falou, reconcilia com teu inimigo enquanto estás a caminho. E essa reconcilia, o concílio é conversar, é falar, é trocar ideia. Então, reconciliar é falar novamente, trocar ideia novamente, perceber novamente, sintonizar novamente, estar diante novamente. Reconcilia com os teus inimigos. Mas não são só inimigos externos que nós temos, com os quais nos comprometemos. Existem os inimigos internos. Os males que estamos trazendo na alma, que nos impedem, muitas vezes, dessas atitudes de reparação. Nosso orgulho, nossa vaidade. Eu não dou o braço a torcer. Se fulano quiser, ele que venha falar comigo. Eu não falo com ele. Né? O que vão pensar de mim se eu for pedir desculpa ou se eu fizer alguma coisa diferente disso? Então, é aquilo, vamos reconciliar, no sentido de colocar as coisas no trilho mais uma vez e seguirmos adiante. Então, não precisamos esperar uma nova reencarnação. No meio espírita, muitas vezes, as pessoas dizem, eu vou deixar para a próxima encarnação. Essa situação eu vou resolver na próxima encarnação. A questão é quando será? E será possível? Será que será mesmo a próxima ou em que próxima? Às vezes não é possível de imediato. E nós vamos ficar com uma pendência, aguardando o momento do acerto. Vai lá, juro e correção monetária crescendo em cima da dívida na lei do amor.
até o dia que não pudermos escapar mais disso. Então, o convite de Jesus é: acerta agora, resolve agora, faz agora, que é para não ficar com pendências e para a própria libertação, a própria possibilidade de estar melhor colocada na história. Quando perdoardes, acrescentai o amor, fazendo pelo irmão que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Porque a gente pede: Senhor, perdoa as nossas faltas, e pede para Jesus que não considere os nossos enganos, e pede para Jesus que, olha, eu sou fraco mesmo, então, Senhor, me conduza. Só que a gente não age dessa forma, não faz isso para com outras pessoas. A gente pede para nós, né, em particular, mas não agimos da mesma forma com os outros. E o convite é que aquilo que eu quero para mim, esse olhar de atenção divina, de carinho, de cuidado, eu possa também ter para com os outros. Esse é o ponto maior da história para nós. Então ele diz: quando perdoardes, acrescentai o amor, faça alguma coisa a mais, fazendo pelo irmão que pedis que vosso Pai faça por vós. Substituir a cólera que mancha pelo amor que purifica. Substituir a cólera, a raiva, o ódio, o rancor, pelo amor que purifica. E não é... A gente fala muito o amor ouve muito essa palavra, e na verdade a gente não define bem a palavra, né? O que significa, porque é tão profunda, tão ampla, que nós não conseguimos estabelecer uma única explicação para ela. Claro que não vamos amar o inimigo do jeito que amamos o amigo, do jeito que amamos aqueles com os quais temos simpatia, laços de afeto. Não é a mesma coisa. Mas a questão do ódio, que é a palavra raca lá do Evangelho de Jesus, né? Que dizia: aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. E aí as pessoas ficam pensando que ela deveria ter raiva, que ela deveria odiar e ignorar para poder seguir Jesus nos seus ensinos. A palavra não é essa, não. Não significa isto que nós estamos habituados. O odiar é simplesmente amar menos. Então o que Jesus diz? Aquele que não amar menos seu pai e sua mãe não é digno de mim, não é digno de me seguir. O que é esse amar menos? É porque havia um envolvimento à época do Cristo muito grande com a família. Era o patriarcado, a família era muito centralizadora. Tudo que as pessoas faziam era em torno do seu núcleo familiar, para benefício da família. Então as ocupações das pessoas eram voltadas para o clã familiar. E o que Jesus está dizendo é: aquele que não amar menos, ou seja, não cuidar menos um pouquinho, porque era a única visão, aquele que não diversificar um pouquinho a sua visão desse único núcleo, não é digno de me seguir. Mas não é digno porque não conseguiria ver nas outras pessoas como a grande família universal. Não veria, porque estava centralizado na família biológica. Então, é essa condição do odiar, né? Aquele que não odiar. Não é odiar, é aquele que não se ocupar tanto, aquele que não der espaço para outra coisa que não seja os interesses de família. E eram muito interesses materiais mesmo, né? Riqueza, poder, posses de todos os tipos. Era muito desse tipo de interesse. Jesus disse: olha, se você não deixar um pouquinho disso para olhar em atenção aos outros, você não é digno de me seguir, porque você não vai conseguir entender a minha proposta, você não terá condição de compreensão da tarefa a ser realizada, porque o olhar e a vivência estava unicamente voltada para esses bens familiares.
Então, a questão trazida aqui, substituir a cólera que mancha pelo amor que purifica. Esta cólera no sentido da raiva, aqui no sentido da raiva, ou até no sentido de descaso, substituir isso pelo amor que purifica, pela atenção, pelo fazer caso, pelo ter o olhar, pela compreensão do outro. E aí, continua então João, pregai pelo exemplo, pela caridade ativa, infatigável que Jesus ensinou. E aí vamos lá, qual é a definição de caridade para Jesus? Isso foi perguntado por Kardec ao mundo espiritual, no livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam, a benevolência para com todos, a indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então a caridade para Jesus, quando a gente vê, não é o assistencialismo material, é uma atitude de acolhimento. Porque se é benevolência para com todos, é uma atitude da criatura para com as outras criaturas. Benevolência, então ter esse exercício de cobrar menos, de apontar menos o dedo, de tentar fazer o melhor, dar o exemplo, indulgência com as faltas alheias, quer dizer, não seja impiedoso, porque o outro erra e às vezes nós somos assim impiedosos, cruéis até. Então ele dizia menos, e perdão das ofensas. Então era aquela atitude de compreensão da criatura que nos ofende. Essa é a caridade no sentido maior. Então nós vemos aqui que não há nada material. Jesus não entende caridade no sentido mais puro como benefício material, mas como benefício espiritual, moral, ético e espiritual. Então por isso que João diz, pregai pelo exemplo, pela caridade ativa, por todas essas ações infatigáveis que Jesus ensinou. Seguir o divino modelo, marchai sobre suas pegadas. E aí é outra questão do Livro dos Espíritos, né? Uma era 886, a outra é 625. Qual é o modelo que nós temos para seguir, para ter um norte, para guiar os nossos passos? E os Espíritos se vê de Jesus. É Ele o vosso modelo e guia. Então, observe os ensinos, observe os exemplos, observe a vivência, os fatos, os acontecimentos, e aí sim, todos serão melhor atendidos se nós observarmos Jesus e procurarmos seguir os seus exemplos. Eu não disse boa noite, Mariana, Maria Leia, sejam bem-vindas. Gil, eu acho que eu tinha cumprimentado, Cidinha, Marilene, sejam todos muito bem-vindos. Sebastiana, Geraldo, Márcia Assiste, Beth, sejam bem-vindos. Brígida, Cleusa, Cazuco, os amigos que todas as noites pacientemente estão conosco, exercitando a benevolência, a caridade para conosco, de estar presente, de estarmos juntos, tentarmos aqui refletirmos sobre nós mesmos, nossas ações e conhecendo um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, quem sabe conseguimos nos espelhar nesses exemplos, melhorando aquilo que eu disse, não vamos melhorar 100% numa reencarnação, com certeza, mas se nós conseguirmos já melhorar uns 20%, 30%, 40% do que éramos, nós já estamos em trabalho de modificação. Boa noite, Thaís. Então, continua o Evangelho nesse capítulo, no item 18, uma página assinada por Dufetre, o bispo de Nevers, em Bordeaux. E ele faz uma colocação interessante, porque diz, todos tendes, todos nós temos então, más tendências a vencer. É natural que tenhamos más tendências a vencer. Somos espíritos saídos de um estado primitivo da alma,
estamos numa caminhada evolutiva, de início como espíritos, essencialmente agindo por instintos, depois fomos desenvolvendo e estamos desenvolvendo sentimentos, de início agindo instintivamente, depois racionalmente. Então é todo um processo, por isso que as tendências que trazemos hoje, elas são comportamentos repetidos do passado. Repetimos tanto que ela entrou no automático, tornou-se uma tendência que está em nós agirmos dessa ou daquela forma, porque está gravado, já pusemos no automático e ali funciona tranquilamente, não precisamos nem pensar para agir daquela forma. Essa nossa quedinha nos empurra por este caminho que já exercitamos muitas vezes. Então, quando ele diz, todos tendes más tendências a vencer, porque sim, tudo se transformará em tendência, até as coisas boas, ser praticadas continuamente, elas se tornarão uma tendência de cada um de nós, ações melhoradas, comportamentos mais amoráveis, sentimentos mais amplificados, tudo isso será uma tendência em nós se começarmos o seu exercício. Da mesma forma que as más tendências vinculadas a comportamentos mais egóicos de um passado, vinculados a essa condição de mais instintivo, mais animalizada, que é da nossa origem, eles precisam ser agora vencidos por nós. Mas para vencer, é preciso que eu os conheça, que eu olhe, detecte, identifique e escolha um meio de vencer. É uma guerra. Estamos vencendo uma batalha no íntimo de nós mesmos. É aí que Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela força que ele empreende em domar suas más inclinações. Então temos ainda essas más inclinações de um passado, de costumes anteriores, de vidas anteriores, para não falar do início dessa jornada atual, mas de outras passadas. Estamos trazendo isso conosco. E ao trazer isto conosco, quando conscientes de que isto é uma forma enganada de agir, uma forma ruim que traz resultados dolorosos, nós queremos agora modificar e vamos à luta. Então vamos, se Deus quiser, vencendo a nós mesmos. Boa noite, Thelma, Edna, sejam todos bem-vindos que estão chegando também conosco, a gente agradece a companhia. Todos tendes defeitos a corrigir. Então, olha lá, temos tendências, portanto, exercitarmos aquela condição, e temos defeitos. Poxa, mas Deus fez tudo perfeito? Existe em nós alguma coisa que Deus tenha feito errado, que seja um defeito de fabricação? Claro que não. O defeito que hoje estamos portadores são defeitos de caráter e são resultantes da quantidade de tendências e de experimentos anteriores que vivemos. Tanto praticamos que acabamos por causar uma dificuldade na nossa estrutura, no caráter, um defeito no caráter. Porque exercitamos muito aquele caminho enganado, aquela dificuldade que trazíamos, e tornou-se agora um defeito mesmo, que tem que ser corrigido. Está defeituoso, precisamos corrigir, precisamos acertar, né? Colocar outra vez em equilíbrio, em harmonia. Então, foi muita tendência, muito acentuada, muito tempo vivida, uma má tendência, que transformou num defeito mesmo do caráter. É profunda, mais profunda, uma cicatriz maior
que estamos trazendo e que precisamos corrigir. Mas quando vamos corrigir? Quando verdadeiramente olhando para nós mesmos, fazendo aquele autoconhecimento, nós buscamos aí a autotransformação. Olhando para nós mesmos, aceitando que estamos trazendo sim, isso em mim é um defeito e que me dificulta a vida de relação com outras criaturas, me compromete diante da lei de Deus e agora eu quero mudar. Eu vou ter que lutar para corrigir, né? Corrigir ainda é mais difícil do que vencer. Vencer eu venço a batalha, mas aí colocar tudo em ordem, a casa em ordem, vai mais trabalho, é mais profundo. Todos vós tendes hábitos a modificar, porque o nosso comportamento repetitivo acaba se tornando um hábito. Este hábito, se não for saudável, se não for alguma coisa dentro dessa lei do amor, e que agora eu percebo, espera, eu estou indo por esse caminho e estou repetindo isso muitas vezes, isso já está virando um hábito, então corrige logo. Corrige logo, cuida logo, modifica esse hábito. Não, é bem aquela história, estou consciente, só por hoje eu não vou fazer. E me equilibro, e me policio. Amanhã, não, também por hoje eu não vou fazer. Eu vou mudar, eu vou ocupar a minha vida com outras coisas para que eu não volte àquele exercício, aquele hábito anterior. Eu preciso mudar. Tudo isso é uma questão de consciência, do despertar da consciência e ressignificação dos valores morais, que todos nós, claro, na maturidade espiritual, vamos fazendo. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que desembaraçar-se para caminhar ao progresso. Todos estamos trazendo fardos. Acumulamos coisas, comportamentos, pensamentos, maneira de ver, maneira de agir, e são fardos, geraram mágoas, geraram desentendimentos, geraram solidão, geraram dores da alma, ressentimento, angústia, aflição. Então são os fardos que nós estamos carregando. E estes fardos, nós precisamos nos desembaraçar deles para caminhar ao progresso. Então, há esse trabalho a ser feito. Jesus fez um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, ele tem uma proposta que a gente troque aquele fardo pesado que estávamos carregando com tanta dificuldade, ocasionado por esse tipo de comportamento, que nós possamos trocar pelo fardo que ele nos oferece. Ele não diz que nós vamos ficar sem algo para conduzir em nossas vidas, sem alguns pesos, alguma bagagem que nós precisamos carregar. Ele diz: o meu fardo é leve. Esse que você está carregando é pesado. Porque o ressentimento, a angústia, o ódio, o egoísmo, o rancor, o orgulho, a vaidade, a cólera, está tudo ali naquele fardo pesado. O fardo de Jesus é o amor. Então, o meu fardo é leve. É muito mais leve para o espírito envolver-se nos caminhos do amor com as suas múltiplas manifestações do que permanecer dentro daqueles quadros de comprometimento, de dores e aflições. É muito melhor para o espírito encher-se de esperança. Né? O fardo de Jesus é o fardo da esperança, da melhoria, da fé, do que o fardo da desesperança, da desilusão, da angústia e da aflição. Então, o fardo que Jesus nos propõe, que a gente substitua aquele a que nós estávamos subjugados ao peso deles, pelo fardo que ele nos oferece, pela possibilidade
de fazermos diferente. E o meu jugo é suave, o comando dele não é de autoritarismo, mas é de uma amorosidade muito grande que nos permite ir adiante. Boa noite, Ivone, boa noite, Edna, Luísa, sejam todos bem-vindos. A caridade, ele convida, todos vós tendes então a caridade, que exercitar a caridade, primeiro para consigo mesmo. Porque é caridade. Por isso que Jesus disse, ama ao próximo como a si mesmo. Então a benevolência e a indulgência e o perdão que Jesus propõe, apliquemos a nós quando percebermos as nossas transgressões, as nossas aflições, aqueles embates difíceis, quando de alguma forma fizemos o indevido, apliquemos a nós. Bem naquela posição, eu não sabia o quanto isso ia afetar, né? Eu não sabia o resultado desta minha atitude. Hoje eu já sei que não deveria ter feito. Quando eu fiz, na ocasião que fiz, não sabia. Então não adianta agora ficar cobrando, se matando diante daquele fato. Nós estamos vendo as obras de André Luiz e tem muito testemunho disso. Na segunda-feira são as obras que a gente vê. E nessa mesma que estamos vendo os mensageiros, Alfredo, que é o dirigente de um posto de socorro, Campo da Paz, ele transgrediu, ele agiu mal com a esposa, ele desconfiou, em consequência da sua desconfiança veio a separação, em consequência da separação veio a doença dela, a separação dos filhos, a morte dela, acabou a vida dele. Então, no mundo espiritual, quando ele toma consciência de que a sua atitude desencadeou todos esses fatos tristes, ele se propõe, ele não fica preso. Claro, o primeiro impacto ao tomar conhecimento é de tristeza, é de amargura, mas ele percebe que há uma saída, e a saída é trabalhar no bem, para merecer estar com ela. Ismália está num ambiente melhor que o dele, e ele só poderá ficar junto dela o dia que ele tiver quitado todas essas dívidas através do trabalho no bem. Ele estará trabalhando no bem para merecer estar com ela. Não é prêmio, não vai ser o prêmio, vai ser a condição de que trabalhando no bem, vivendo na frequência vibratória do bem, não mais ele permanecerá naquelas frequências inferiores, ele ascenderá a uma frequência mais elevada, e é exatamente onde ela está. Então é só nesse exercício que ele vai poder ascender para chegar até ela. O prêmio é depois de estar bem, mas é um prêmio conquistado por esta lei mesmo de ação e reação, daquilo que damos e vamos receber. Ele compreendeu isso. Então, a caridade começa consigo mesmo, no sentido de perceber, de se dar a segunda chance, de se permitir fazer diferente, tomar consciência. Essa é a caridade conosco mesmo. E caridade com o próximo, o entendimento também para com o outro. Essa lei é para todas as criaturas, diz então de Fetre nesta página, nesse item 18 do Evangelho. Amor ao próximo, amor a si, amor ao próximo. Foi o que Jesus falou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é um trabalho que nós vamos aprendendo a duras penas, muitas lágrimas, muitas aflições, muitas dores, mas vamos de alguma forma revertendo as situações enganosas que já praticamos e nos ocupando de alguma coisa boa, estaremos evitando incorrer em erros futuros para termos que resgatar. Boa noite, Cidinha, é isso mesmo, fazer o bem não importa a quem. Boa noite, Solange, que também está chegando, seja bem-vinda. O Espiritismo, diz de Fetre, é uma doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente
os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Então, quando de Fétero está falando disso, ele está mostrando a razão do Espiritismo ter surgido na face da Terra. Ele veio para nos clarear esses ensinos de Jesus no nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Nesse bem viver, a harmonia com a lei divina, com a lei da natureza, com as criaturas e conosco mesmo. Essa é a proposta do Espiritismo, educação do espírito, aprimoramento do espírito. Então, quando nós nos debruçamos sobre as obras espíritas, a questão é essa, tirar dali lições que sirvam para nós. Por isso que a gente lê, relê, estuda de novo e sempre vamos encontrar novidades. Porque há um tempo a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de visão era uma. Hoje a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de visão é outra, mais ampliada. Então aquilo que numa primeira leitura, por exemplo, nos passou de leve, pontuamos meia dúzia de pontos importantes, hoje, quando nos debruçamos sobre esses ensinos, muita coisa vem à tona que a gente não tinha percebido. E a gente diz, nossa, como é que eu não tinha visto isso? Como é que eu não tinha percebido isso ainda? Mas não é só a questão de hoje, é sinal de maturidade, de capacidade, que estamos conseguindo ver, perceber, entender, mas o mais importante é praticar. Esse é o convite da doutrina. O Espiritismo é uma doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Então, usar desses conhecimentos, aplicar no dia a dia esses conhecimentos, só vão aliviar os nossos fardos, vão ajudar a que possamos viver mais tranquilos, mais felizes, de forma mais amena. E aí nós temos então o item 19, onde são duas perguntas muito interessantes. Esse final do capítulo é muito interessante. É permitido repreender os outros? Chamar a atenção, botar o dedinho? É permitido? Olha que pergunta foi feita. E o Espírito São Luís responde a essa pergunta. A pergunta feita, na verdade, foi: ninguém sendo perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Eu não sou perfeita. Então também não posso falar nada para ninguém por conta disso? E ele disse certamente que não é assim. Não é que não podemos. Não somos perfeitos, não. Se fôssemos, não estaríamos aqui reencarnados. Mas nem por isso não podemos chamar a atenção de outra criatura que está mais comprometida do que a gente. A questão é, cada um deve trabalhar para o progresso de todos. Então nós precisamos, esse chamar a atenção, esse repreender, não é brigar, não é xingar, é mostrar, é falar, na medida do possível, pensando nesse progresso de todos, sobretudo os que estão sob a nossa tutela. Então, no caso de filhos, né, que estão dentro do lar, crianças, elas precisam ser educadas, repreendidas em determinados comportamentos, não no sentido da violência, mas no sentido de clarear essas consciências para o ato indevido. Estão sob a nossa tutela, é nossa responsabilidade trabalhar essas consciências que estão despertando. Fazer com tudo isso com moderação, com uma única intenção útil, o dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas. Então não é porque vamos repreender que vamos ser grosseiros, que vamos apelar para a ignorância, como a gente diz. Não é isto. É ser capaz de mostrar, é ser capaz de falar, é ser capaz de dizer o devido e indevido que aquela criatura está fazendo, de uma forma que ela entenda.
no nível em que ela se encontra. Então, o cuidado é esse, é o dever que nós temos de corrigir, de ajudar, porque a caridade nos pede isso, mas com cautela, não com prazer de denegrir, porque às vezes as pessoas vão repreender o outro só para diminuir o outro, só para colocar o outro abaixo de zero mesmo. Em lugar de ser algo que edifica, é algo que denigre, que deprecia aquela pessoa, que a coloca como um ser inferior. A censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para ver se não merecemos. Eu estou conseguindo enxergar o argueiro, né, no olho do outro, e muitas vezes não vejo a trave no meu. Então, eu preciso também dizer, meu Deus, eu estou vendo isso, estou corrigindo essa pessoa, estou chamando atenção. Será que eu estou procedendo também assim, não se aplica ao meu comportamento? São coisas que nós precisamos pensar. E vem o item de número 20, onde será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles e mesmo que não as divulguemos? Será que é repreensível a gente enxergar o indevido do outro, a imperfeição do outro? E os espíritos, em tudo depende da intenção. Não é proibido ver o mal quando ele existe. Claro, nós não somos cegos, nós temos consciência, estamos vendo a coisa errada, a maldade, estamos vendo. Podemos até não ter condição de agir para sanar, mas estamos vendo. Então tudo depende da nossa intenção. E não é proibido ver isso. Inconveniente ver em toda parte somente o bem. Olha, aquele mundo de Poliana, aquele mundo cor-de-rosa, se olhar para a vida somente com essa visão, isso é inconveniente. Ah, não, é tudo maravilhoso, está tudo certo, é tudo bem. Não, não está tudo certo, não está tudo bem, nem tudo está tão maravilhoso. Dificuldades estão aí e nós precisamos vê-las. Por quê? Porque a ilusão prejudica o progresso. Se eu ficar achando que está tudo muito bem, tudo muito certo, eu não faço nada para mudar. E isso prejudica o progresso. Então, é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que tomar cuidado. É errado fazer a observação do indevido do outro em prejuízo ao próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. Se for para fazer isso, não. Se for para pichar a imagem do outro na sociedade, não. Isso é errado de nossa parte. É repreensível fazê-la com sentido de malevolência e de satisfação para encontrar os outros em falta. Porque às vezes a pessoa tem um prazerzinho danado de mostrar o defeito do outro, que não vai levar a nada, não está servindo para nada. O correto é que quando lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitarmos a observação para proveito moral, para proveito pessoal, para estudar e evitar aquilo que censuramos nos outros. Puxa, aquela atitude é tão feia, não quero fazer. Aquela coisa errada que o outro está fazendo, eu não quero proceder assim. Eu olho aquilo para me espelhar e dizer, isso eu não quero para mim, eu não vou por este caminho. Aí eu estou tirando proveito de observar o mal. O mal existe, nós temos consciência dele, e qual é a intenção? Se não podemos agir para retificar a situação, nós podemos tirar daí a lição para não agirmos dessa forma, não compactuarmos com o mal. E a última questão que encerra o capítulo 10 diz, há caso em que seja útil descobrir o mal alheio? Será que tem algum caso em que é útil mostrar o engano do outro, mostrar o que o outro está fazendo de errado para alguém?
Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Se só ela prejudica, fazer o quê, meu Deus? Para que nós vamos sair trombeteando? É para ela que está fazendo mal. Se, porém, prejudicar aos outros, se aquele indivíduo, aquela atitude indevida prejudica outras pessoas, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Então aí sim, aí nós vamos apontar aquele mal, aí nós vamos falar daquele mal, aí nós vamos agir para corrigir aquele mal. Quando este mal estiver atingindo outras pessoas, prejudicando outras pessoas. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia, a mentira, pode ser um dever, conforme a situação, conforme o prejuízo que ela está levando a muitas criaturas. Pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Então é o mal menor. Nós estamos optando por um mal menor, salvar mais pessoas daquelas ações inconvenientes. É necessário balancear vantagens e os inconvenientes para apontar qualquer situação. Então esse é o chamamento do Evangelho de hoje para nós. Encerramos aqui o capítulo 10. A semana que vem, se Deus quiser, entraremos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E vamos fazer nossa prece agradecendo muito a companhia e dizendo aos amigos que depois colocaremos então lá no YouTube para que outros possam também acessar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como Moisés, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que Deus abençoe, Jesus ilumine e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente, assim Ele nos permitindo. Muita paz a todos.